Estamos aqui de novo no podcast, quem é na conta organizando aqui no CEND, né, o maior seminário de distribuição de energia da América Latina, e o tema agora vai ser desvendando o TRL no contexto do PDI ANEEL. TRL é Technology Readiness Level, né, e uma realização aqui da CEMIG junto com a Enacom, esse podcast. Eu sou Douglas Vieira, estou aqui com meus convidados, né? Eu trabalho na inovação há muitos anos, na área de dados, machine learning. Tenho tido o prazer de trabalhar muito com o TRL. Tem o Bruno Afonso, presidente da Enacom, como meu convidado. E o Casal, né, que todo mundo conhece como Casal, também como convidado. Então, se quiser te apresentar um pouco. Bom, eu sou o Casal, tenho 32 anos de CEMIG e 10 anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu sou o Bruno, sou estrategista de negócios e na Enacom eu trabalho ali na ideação e desenvolvimento de propostas para projetos de inovação e P&D ANEEL. Bom, pessoal, só para não deixar todo mundo curioso, o Casal é Carlos Alberto de Souza. É isso mesmo, né? É porque nós mineiros nós temos essa mania de engolir sílabas, né? Fica mais Então, fácil, fica mais né? fácil. Fica mais fácil, É. fica mais. Pessoal, eu queria primeiro que a gente discutir, então, o que é esse tal TRL, né? Eu acho que muita gente, primeira vez que vê esse termo, se assusta, assim, um pouco. O que ele é, de onde que ele vem? Vamos lá. Pois é, a questão do TRL, ela chegou para o setor elétrico recentemente, em função da resolução 1074 da ANEEL, que trouxe para dentro do P&D essa métrica de avaliar o desenvolvimento da tecnologia, que já é utilizada em vários países já há mais de 80 anos. Isso aí foi desenvolvido nos Estados Unidos, dentro dos laboratórios da NASA, principalmente, por uma questão muito simples, né? Quando você desenvolve tecnologia crítica, você precisa ter uma forma de você poder avaliar, inclusive, os riscos quando você adquire aquela tecnologia. E o TRL surgiu como uma ferramenta justamente para você avaliar a criticidade da tecnologia e a evolução dela, até ela chegar numa condição que você consiga utilizar, por exemplo, para mandar o homem ao espaço e voltar com ele, não é? Sei que um sucesso, né? Justamente. Sucesso. Perfeito. Eu acho assim que essa metodologia de análise ela permite que a gente tire um retrato em qualquer momento do meu projeto, seja antes do start dele, durante as fases de desenvolvimento e principalmente depois. Eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu consegui evoluir a maturidade tecnológica dessa solução e isso também já abre o caminho para o pós, né? Exatamente, você falou de levar o homem ao espaço e voltar, depois de levar a Lua, depois levar uma sonda em Marte, depois levar ela para fora do sistema solar e assim por diante. E existem algumas derivações dentro da TRL, e é bom sempre lembrar que para o setor elétrico, a ANEEL, dentro da resolução, a 1074, ela estabeleceu o uso não só do TRL, que seria o nível de prontidão da tecnologia, mas outros elementos também que são considerados importantes para mitigar o risco do desenvolvimento tecnológico. Quais seriam eles? O MRL, que é o índice de prontidão, o nível de prontidão para a manufatura. Então, não adianta você ter a melhor tecnologia desenvolvida se ela chega ao final e você não consegue produzir ela em escala. Você tem o PRL, que é o nível de prontidão programática, que é como a instituição que está investindo no desenvolvimento daquela tecnologia, como que ela está se preparando para absorver aquela tecnologia na operação. Lembrando que dentro da questão da inovação, não adianta você desenvolver a tecnologia e as áreas operacionais, as equipes operacionais não estarem preparadas para absorver aquilo ali no dia a dia. Você tem um índice de prontidão tecnológica direcionado para software, um índice de prontidão direcionado para hardware e um índice de prontidão direcionado para sistemas, né, que tem ali o hardware e o software funcionando simultaneamente. Então, são várias derivações que permitem aí você conseguir mitigar o risco do desenvolvimento tecnológico e que são amplamente usadas, seja nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão. Então, isso é uma ferramenta muito robusta para desenvolvimento tecnológico e a ANEEL ela acertou em trazer esse modelo aqui para aplicação no nosso setor elétrico. Vocês conseguem dizer se alguns cases de sucesso que a ferramenta ajudou na definição desse projeto, na trajetória do projeto e como o projeto foi amadurecendo ao longo do tempo? Olha, eu consigo trazer um case sim, de um projeto que nós apresentamos para uma concessionária de energia elétrica, na qual nós fizemos o detalhamento do TRL, levando em consideração duas visões: a visão da tecnologia e a visão do produto, onde eu avaliei ali, tive o potencial de identificar
qual era o benefício que cada elemento do meu projeto estaria trazendo. O que é crítico? Qual que é o elemento crítico para esse projeto? Dentro disso, eu consegui identificar ali, para cada um dos elementos, de qual nível de maturidade eu estava partindo naquele projeto. Então, tinha soluções que já estavam com um nível de maturidade mais elevado, já estava intermediário, já tinha tido modelos testados e validados, enquanto outras estariam partindo. Mas todas as soluções me permitiram identificar dentro daquele processo do projeto onde estavam os potenciais riscos, quais seriam os principais pontos que deveriam ser atacados inicialmente para que o projeto de cara já pudesse demonstrar o valor e tivesse a relevância dele constatada durante a execução. Então, essa pergunta sua é interessante porque num ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nem sempre o sucesso é você conseguir chegar ao final do projeto. Às vezes pode ser considerado sucesso o seguinte, assim, eu tenho uma ferramenta para considerar o seguinte, a fronteira tecnológica que eu preciso superar para conseguir alcançar aquela solução que eu pretendia, ela está ainda num patamar tão elevado que às vezes é melhor eu paralisar aquele projeto e não continuar, porque o desafio, os custos, né, para conseguir seguir com aquela iniciativa, às vezes não vão compensar os resultados que serão alcançados. Então, né, muitas das vezes, projetos que não chegam ao final também podem ser considerados sucessos porque eles mostraram um caminho que eu não devo, no primeiro momento, seguir. Né? Então, me mostra um caminho diferenciado. E tem cases também interessantes. Recentemente, a gente fez até um café virtual para discutir isso, de cases que, num primeiro momento, ele havia chegado num TRL específico, e havia uma dúvida por que aquela tecnologia ela não conseguiu avançar e por que ela não avançou. E quando nós fomos fazer um trabalho ali de análise, o que nós percebemos é que a régua que foi utilizada, o modelo que foi utilizado, ele era incompleto. Então deixaram-se de levar em consideração alguns elementos de TRLs mais baixos naquele momento, e a tecnologia evoluiu. Quando ela chegou no determinado TRL, teoricamente, ela não tinha elementos que ela já deveria ter, né, já deveria ter sido resolvidos no passado. E isso travou a tecnologia, travou o desenvolvimento dela. Então, assim, o sucesso, ele varia, porque o sucesso, todos nós, né, fazemos pesquisa e desenvolvimento porque nós queremos desenvolver soluções, mas muitas das vezes você não conseguir chegar na solução também é um resultado importante, porque ele te direciona para não continuar investindo, às vezes, numa iniciativa que, a princípio, não vai justificar o investimento. E aí, dado o seu comentário, me gerou uma curiosidade. Como é que vocês veem o nível de entendimento e maturidade das empresas do setor e dos possíveis fornecedores? Nós temos muita startup, gente que ainda está começando. Como é que vocês veem esse nível com a coisa nova, né, que veio, não é nova para o mundo, igual você citou, né, Casal? É uma coisa nova. Como é que vocês veem? E segundo ponto, eu imagino, para a gente poder avançar aqui, como é que a gente pode pensar em ajudar a desenvolver essa maturidade, né? Porque o Brasil, em termos de inovação, tem muita coisa ainda que a gente precisa ver a maturidade. Então, duas partes. Como é que vocês estão vendo essa evolução aí pós esse novo regulamento, né, do entendimento do TRE, do uso da ferramenta, né? Porque você colocou, Casal, imagina um pouco do entendimento da ferramenta, como ela pode ser feita, esse nível de maturidade. E na fase 2, assim, o que ele pode fazer? A gente, como empresas, contratantes, contratados, está no ambiente de inovação e colaborando, um ambiente muito colaborativo, para que esse salto aconteça, né, que vira uma linguagem universal para todos nós. Bom, como você disse, a aplicação do TRL no setor elétrico ela é recente. Então, assim, a maturidade ainda é baixa, porque a maior parte das empresas, né, instituições do ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação não tinham por hábito usar essa ferramenta para poder avaliar a evolução da tecnologia. Então ainda há ainda há muitas lacunas de entendimento. A começar pelo próprio entendimento de que é uma ferramenta para ajudar a você desenvolver tecnologia e não é simplesmente um capricho regulatório. Então tem que ficar claro para todos do ecossistema, todos os atores, que o TRL ele é uma ferramenta para apoiar na mitigação dos riscos que existem no desenvolvimento de tecnologia. E ele é amplamente utilizado por instituições do mundo inteiro, de renome, né? A NASA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o Instituto Fraunhofer da Alemanha, né, a China tem utilizado. Então, não é por capricho, não é simplesmente para, né, aparecer que, né, eu uso essa ferramenta. Então, você tem que ter primeiro esse entendimento. Ele é uma ferramenta para me auxiliar no desenvolvimento, não é um capricho regulatório. Segundo ponto, no entendimento, entender que TRL ele tem aplicações de acordo com o que você está desenvolvendo e o que eu defendo, de acordo com a criticidade do que você está desenvolvendo. Então, assim, da mesma forma que é uma panaceia, você pensar assim, eu vou fazer avaliação de TRL de um aplicativo que eu vou desenvolver para um smartphone, né? Porque é uma coisa rápida que nem cabe, né? Isso aí. Também, eu acho que é uma irresponsabilidade você desenvolver uma tecnologia crítica para um setor tão relevante quanto o setor elétrico e não utilizar todas as ferramentas que sejam possíveis para você mitigar, por exemplo, um acidente, né? E no setor elétrico, os acidentes geralmente, né, causam danos, né, seríssimos, principalmente às pessoas. Você não existindo ferramentas, você não as utilizarem para poder mitigar essas questões e poder entregar soluções muito mais rápidas. Por quê? Partindo do princípio também que muitas das soluções que nós desenvolvemos para o setor elétrico é para auxiliar na aplicação, na verdade, na operação e manutenção do sistema elétrico. Então, nós estamos desenvolvendo tecnologias e soluções para melhorar a qualidade de trabalho dos operadores em campo, né, e de toda a sociedade, né, mitigando qualquer possibilidade de acidentes e de falta de energia. O que nós podemos fazer? Né, a Enacom, inclusive, né, a gente já teve várias conversas a respeito disso. Nós fizemos, né, a CEMIG, ela fez uma versão de uma calculadora, de um checklist de TRL, que aborda TRL, MRL, PRL, né, a prontidão para software, para hardware e para sistemas. Nós disponibilizamos isso aí para o ecossistema, então, assim, é um checklist que foi aberto aí para todos utilizarem. E nós não nos furtamos também de participar de discussões, né? A Enacom, nós já tivemos, inclusive, várias conversas aí a respeito disso. Então, assim, eu acho que cada um de nós, para poder aumentar a maturidade do ecossistema como um todo, cabe a gente explorar e provocar cada vez mais debates como esses para a gente poder entender, ter um apropriado entendimento da ferramenta e compreender a aplicação dela da forma que é necessário para a tecnologia que está sendo desenvolvida. Então, se não é uma coisa que eu vou aplicar by the book em qualquer solução, mas eu tenho que saber aonde é crítico e aonde eu devo utilizar. Mas é interessante, Casal, porque a inovação no setor de energia, ela tem um desafio porque é um setor muito crítico. A nossa dependência com a energia é algo muito grande na sociedade, né? Então, o risco que pode ser corrido no setor de energia é diferente de outros setores, que um varejo pode correr, uma telecom pode correr. Quando você coloca essa visão e eu penso na sociedade, eu penso, não é verdade. O setor de energia tem uma responsabilidade, né, nessa continuidade do fornecimento, né, no custo, né, da energia, modicidade tarifária, várias coisas que levam uma exigência realmente de um olhar um pouco mais aprofundado, né? Você falou, não é só pela regulação, né? É da natureza do setor, né? O setor tem essa natureza. Eu concordo com você, e no podcast anterior a gente estava falando, às vezes tem atividades, talvez, atividade administrativa, você vai poder pôr um IA para ajudar, né? Você vai poder, atividades... Mas você vai para o sistema mesmo, para o grid, é tudo crítico, né? É tudo muito crítico. Ele estava falando, o pessoal falando em agente, eu vou pôr um agente, lá aperta o botão errado lá, digamos assim, é uma catástrofe, né? E eu acho que isso realmente, nessas operações críticas, essa dimensão, acho que ela é muito... Cybersecurity, que acaba, quando você vai produtizar, vira muito importante, acabamos de viver, né, o caso... Ninguém sabe muito bem, mas o caso ali na Europa, né? Então eu acho que realmente casa muito bem entender o setor, né, que é um setor que é uma missão crítica para a sociedade, que ele precisa pensar dessa maneira, e tem que inovar, né? São duas coisas que brigam um pouquinho, o setor tem inovado e tem que inovar mais, mesmo sendo um setor que não pode errar, né? Ou pode errar muito pouco, né? Então é muito curioso. Perfeito. Eu vou trazendo um pouco da visão aqui da pergunta que o Douglas trouxe, do ponto de vista das empresas que lançam desafios no mercado. Eu acho que tem um ponto que é importante elas começarem também a se preocupar, que é, ao lançar o termo de referência,
ela não só focar na parte regulatória de atendimento de um TRL específico, e às vezes ela está levando esse viés, eu quero um TRL 7, mas ela olhar para dentro do processo e do problema e falar assim, hoje eu estou em qual nível? Porque ela consegue fazer isso dentro do processo. E isso também é uma informação que, se chega no mercado, facilita muito na estruturação ali de propostas mais engajadas. E um outro ponto também que eu acho relevante é o viés. Muitas vezes ali você dá o viés, eu quero uma inteligência artificial XYZ. Mas não, você tem que deixar isso ali. Você pode até indicar possíveis alternativas de soluções, mas deixando aberto ali que, para que também quem for propor aquele projeto de inovação, ele tenha também a capacidade de explorar aquela demanda, aquela dor, sobre todos os aspectos, sobre todas as óticas ali que estejam disponíveis para ele dentro daquele processo. Essa questão, Bruno, ela é muito importante e tem a ver também com maturidade, porque os desafios que são, né, publicados já, né, em plataformas, inclusive fora do Brasil, eles não direcionam para a tecnologia alvo. Eles, na verdade, são desafios para você resolver problemas. E quando se fala de inovação, a gente precisa considerar o seguinte: eu tenho um problema e eu quero que o ecossistema estude e me apresente uma inovação. E não necessariamente a inovação, muitas das vezes, vai vir, ou algumas vezes, né, ela vai vir do próprio setor. Pode vir de um outro setor que não tem nada a ver com o setor elétrico, que já resolveu um problema similar no passado e que traz aquela ideia para resolver um problema, e aí surge a inovação. Porque esse viés que você falou, realmente, ele, inclusive, ele bloqueia a inovação. Eu não posso dizer, porque aí entra uma fronteira complicada, porque assim, até onde eu estou desenvolvendo vamos dizer melhor, eu estou promovendo a inovação e até que ponto que eu estou abrindo uma especificação técnica para contratar um serviço, apostando uma premissa, uma ideia que eu tenho. E aí você não vai ter inovação. E eu concordo plenamente que isso também eu acredito que é uma evolução na maturidade das empresas a partir do momento que você passa a apostar mais e confiar no ecossistema. Eu acho que a palavra é essa, assim, é confiança. Porque se eu confio que eu consigo capturar uma ideia inovadora, né, no ecossistema, para que eu vou direcionar para, né, a tecnologia A, a tecnologia B? Né? Deixa o ecossistema apresentar suas teses. Né? Cada um que defenda a sua tese e que a melhor, né, nós vamos apostar na melhor ou nas melhores. Perfeito. No caso, você falou uma palavra que eu gosto muito da inovação, que é confiança, sabe? E eu percebo o setor de energia em particular é um setor que tem mais confiança do que o Brasil em geral. Fico muito feliz de ter bastante energia, que a gente consegue de fato. Então, talvez em outros setores você fica um pouco mais receoso de até mostrar sua tecnologia, de como ela vai ser. O setor de energia conseguiu, né? Eu não sei a opinião de vocês, trazer um nível de maturidade, assim, de responsabilidade com os atores, né? Que é muito legal, gerar confiança. A inovação sem confiança ela não existe, né? Você até falou aqui dos casos que não dão certo. E para não dar certo e todo mundo continuar em paz, tem que ter muita confiança. Eu queria explorar mais um ponto, assim, tem arranjos muito complexos de inovação, né? Então nós temos, às vezes, mais de uma distribuidora junta, às vezes não só distribuidoras, transmissoras, geradoras no mesmo projeto, você vai estar integrando, você vai ter empresas mais consolidadas, de diversos portes, consultorias, startups, ICTs, e talvez todo mundo junto no mesmo projeto. Eu queria entender isso, como a ferramenta do TRL ajuda a falar, pô, por todo mundo junto aqui, que às vezes tem uma visão diferente até de como desenvolve, de como aborda. Não é comum, né, caso aí, Bruno, projetos que envolvam mesmo mais de uma instituição. Né, ela sempre tem alguma universidade junto, às vezes como subcontratada, às vezes diretamente. A gente coopera com outras startups, com empresas maiores. E aí, como é que ajuda a gente nesse contexto que a gente precisa de vários agentes ao mesmo tempo, remando para o mesmo lado? Como é que essas ferramentas que nós estamos desenvolvendo nos ajudam nesse alinhamento? Perfeito. Ô Douglas, eu acho que nesse ponto nós temos dois caminhos, né, para entender bem ali essa visão de como a gente construir, né,
um ecossistema, que a gente está desenvolvendo um ecossistema de desenvolvimento. Acho que o TRL ele consegue apoiar justamente na definição, não na definição, mas na avaliação do papel de cada um desses agentes dentro daquele processo. Lembrando que o projeto de inovação não é só quem desenvolve que tem responsabilidades. A empresa que está ali vai receber aquele produto, ele tem a responsabilidade de validar. E ela precisa seguir também ali critérios e requisitos que garantam que, de fato, ela está recebendo aquilo que ela contratou, mas principalmente aquilo que ela precisa para resolver a demanda, a dor que ela inicialmente apresentou. Então, acho que a gente tem esse caminho para seguir. Eu acho que o outro volta na questão também da confiança entre os agentes. Você falou de agentes que têm perfis e interesses completamente distintos, né? Uma universidade ela vai ter um foco mais voltado ali para inovação e para educação, ensino e extensão. Já uma empresa ali, uma startup, ela quer buscar inovação disruptiva. Eu acho que o TRL também ele consegue também balancear, né, dentro desse processo esses níveis de apetite que cada um desses agentes tem dentro desse processo. Sim, eu entendo assim, cada um dos agentes tem mais interesse em algum TRL de maneira distinta, né? Exato. Vão atuar talvez em faixas diferentes, mas que o resultado de um é complementar e essencial para que o outro parte dali ou que trabalhe em conjunto para chegar ao objetivo final. Pensando o seguinte, assim, a NASA, ela, né, foi uma das primeiras instituições a usar e desenvolver essa ferramenta. O ônibus espacial são mais de 5.000 fornecedores para construir um ônibus espacial. E se vocês pegam lá o modelo lá de avaliação do TRL, o que ele diz? O que define o TRL de um sistema é o menor TRL de um componente crítico. Então, eu tenho um ônibus espacial e se eu tenho que melhorar o anel de vedação entre os módulos, se aquele ônibus espacial era TRL 9, ele já não é mais TRL 9. Ele cai para um TRL 6. E se você não cuida disso, do anel de vedação dos estágios, o ônibus espacial vai explodir. Ele vai explodir. Então, esse arranjo, esse ecossistema, eu acredito particularmente que daqui para frente eles serão mais comuns. Porque quando você trabalha desenvolvendo projetos isolados no tempo, sem considerar um roadmap de desenvolvimento tecnológico, ok, eu faço um projeto como universidade, depois eu faço como centro de pesquisa, eu faço como empresa, mas a partir do momento que eu quero alavancar essa tecnologia, eu preciso de considerar todos os atores, como o Bruno disse. E aí, é perfeito, assim, a universidade ela vai trabalhar com TRLs mais baixos, até um TRL 4, né, o centro de pesquisa ali na fronteira ali do 4, do 5, até o 6 e o 7, e as empresas vão se preocupar mais com o TRL mais avançado, mas não necessariamente nessa ordem. Então, você tem arranjos que vão ser realizados, que vão variar de acordo com a complexidade da tecnologia, o arranjo do sistema que você está desenvolvendo, que você vai ter que balancear isso. Então, por exemplo, você pode estar desenvolvendo uma solução TRL, que já é TRL 6, e você precisar do apoio de uma universidade, de um laboratório, de um professor, de um pesquisador específico lá para te ajudar. E a indústria é um outro ator que você não pode desconsiderar, porque não adianta nada, como eu disse, você desenvolver uma tecnologia, por melhor que seja, que quando ela chega no TRL 9, o valor dela é proibitivo, você não consegue produzir em escala, e se você conseguir produzir em escala, você não tem ninguém para vender, porque o preço, ninguém vai pagar o preço por aquela tecnologia. Então eu entendo que esses arranjos, eles serão comuns, mais comuns, inclusive várias concessionárias se unindo para resolver um problema crítico entre elas, porque no final do dia, o que nós queremos é desenvolver solução para o nosso setor. E o impacto desses problemas no dia a dia do setor, ele é muito maior, né, do que qualquer ganho que eu possa ter marginal ali. No final do dia, a gente quer isso. E a gente não pode esquecer que na estratégia, no mapa estratégico que a ANEEL divulgou, né, no plano estratégico quinquenal de inovação do setor elétrico, ela tem como visão tornar o setor elétrico brasileiro referência mundial em inovação em rede. Então, esses arranjos eles já são considerados, inclusive, no próprio desenho regulatório, que o que o agente ele nos provoca? Trabalhar mais em rede e não trabalhar isoladamente. E nós sabemos que
os desafios do setor elétrico são muito grandes. Então, eu entendo que, primeiro, não existe uma bala de prata, e segundo, que isoladamente a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Então, assim, quanto mais crítico e quanto maior impacto e transformadora é a tecnologia que a gente pretende desenvolver, maior vai ser o envolvimento de uma diversidade maior de atores dentro desse contexto. Pessoal, estou chegando ao fim. Mensagem final aí para quem está nos ouvindo sobre a inovação na distribuição, sobre essas ferramentas aí. Fica à vontade. Se quiser comentar, Bruno. Beleza, perfeito. Acho, pessoal, muito importante a gente ter sempre em mente que a inovação e os produtos da inovação não são um fim em si mesmo. Eles têm que ser um portal para nos capacitar para cada vez desenvolver soluções mais robustas em ambientes com uma transformação digital e tecnológica cada vez mais, um tempo, né, cada vez mais reduzido. E com isso a gente conseguirá, sim, sem dúvida, trazer esse ponto que o Casal falou aí, que a ANEEL, né, estabeleceu lá no procedimento do P&D ANEEL, que essas soluções consigam, de fato, transformar e resolver problemas dentro do setor elétrico brasileiro, tanto na distribuição, na geração, na comercialização e na transmissão de energia. Eu entendo que a gente tem que ter em mente primeiro o seguinte, né? Como foi dito aqui várias vezes, o setor elétrico é um setor crítico, cada vez mais crítico e mais relevante para a sociedade. E o Brasil ele tem uma vantagem que, do ponto de vista de capacitação técnica, né, dentro do setor elétrico, nós temos assim grandes técnicos, grandes pesquisadores, né, empresas de referência, e eu acredito que a gente não deva nada do ponto de vista de competência técnica para nenhum país, né, fora do Brasil. Nós estamos muito bem qualificados aqui para desenvolver tecnologia, e eu acredito que o desafio agora é realmente vencer essa barreira dessa transição que houve. O sarrafo, né, eu brinco que o sarrafo do setor, do PDI do setor elétrico, ele subiu, e subiu bastante. A gente hoje, né, é cobrado, né, por resultados concretos dentro de um horizonte de tempo na qual nós temos que comprovar os resultados e o valor gerado pelo investimento, né, no nosso portfólio de PDI. O que nós precisamos é achar realmente essa liga. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar mais esse desafio para conseguir entregar aí, né, soluções inovadoras para tornar o nosso setor cada vez mais resiliente e com energia de qualidade para todos os nossos clientes. Pessoal, eu ia encerrar, mas não vou resistir em dizer que a gente forma excelentes engenheiros. É um país que tem muita gente capacitada, setor de energia tem gente muito capacitada. Eu tive a oportunidade de estar nas melhores unidades do mundo. Fiz meu doutorado em Oxford, no Reino Unido, sempre entre top 3. Fui professor no Imperial College. E você falou a verdade, sabe, Casal? Nós temos um time técnico aqui de excelência. CEMIG, indiscutível, nós temos muito orgulho de trabalhar. Nós precisamos sonhar mais alto. Se nós temos isso tudo, sonhar mais alto, querer mais. A gente tem feito trabalho junto de sonhar mais alto e fazer projetos cada vez com mais impacto. Mas eu deixo isso daí para finalizar o nosso podcast, tá, gente? Acredite no potencial, no seu potencial, no potencial que a gente tem no Brasil, um país de oportunidades, de dimensões gigantescas, e que nós temos muita natureza de inovação. Não devemos deixá-la sem as ferramentas que nós temos de hoje. A nossa natureza brasileira é não usar tantas ferramentas. As ferramentas estão para nos ajudar, acho que é muito importante, né? Ficou claro aqui. Mas vamos buscar, sim, no setor de energia, em todos os setores, avançar com a inovação, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande. Agradecer aqui o Bruno e o Casal por ter dividido esse espaço aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado.